Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nosso trabalho abordará a avaliação de projetos de investimento, o que consistirá da apresentação de técnicas à luz dos princípios da matemática financeira e que permitam identificar a viabilidade ou não dos investimentos. Vamos acompanhar. A avaliação de projetos de investimentos terá como conteúdo uma visão geral de matemática financeira, a apresentação e avaliação de critérios de investimento, como valor presente líquido, payback e taxa interna de retorno, culminando com a análise de viabilidade de negócios. Lembrando que a avaliação de projetos de investimentos deve necessariamente respeitar o conceito de valor do dinheiro no tempo, que é um princípio fundamental da matemática financeira. O processo de avaliação de projetos de investimento contemplará necessariamente a utilização de uma série de conceitos de matemática financeira. Vamos então fazer uma revisão desses principais conceitos. Inicialmente, relembraremos os principais conceitos de matemática financeira, através de exemplos que serão apresentados como forma de criar uma base para progredirmos em nossos estudos. O conceito que vai predominar é o valor do dinheiro no tempo, que, como já foi dito, é um princípio fundamental da matemática financeira. Vamos então acompanhar. Vamos ao conceito do valor do dinheiro no tempo. Alguns destaques importantes. Um exemplo clássico. Você empresta R$1.000 a um amigo, que lhe devolve os mesmos R$1.000 um ano depois. Você entende que recebeu o mesmo valor que emprestou? Óbvio que não, recebeu menos, pois se aplicasse esse recurso, um ano depois, teria um valor maior. Então, o conceito de valor do dinheiro no tempo surge da relação entre juros e tempo. É o reconhecimento que uma unidade monetária recebida no futuro não vale a mesma coisa que uma unidade monetária disponível no presente. Ou seja, R$1 hoje vale mais que R$1 amanhã. Se temos valores de uma mesma data, ou seja, posicionados no mesmo momento do tempo, eles podem ser comparados e somados algebricamente. Mas valores de datas diferentes, não. Valores de datas diferentes são grandezas que só podem ser comparados e somados algebricamente após serem trazidos, ou seja, movimentados, para uma mesma data, mediante a correta aplicação de determinada taxa de juros. Para a resolução de exercícios e casos que apresentaremos a seguir, vamos necessitar da HP 12C, importante calculadora financeira. Vocês podem baixar da internet programas de HP que são suficientes para realizar todos os cálculos que nós vamos exigir nos exemplos adiante. Apresentamos aqui 5 teclas fundamentais e que serão muito importantes para a nossa abordagem. A tecla PV, que significa o valor presente, o que eu tenho hoje. FV, o valor futuro, ou seja, o quanto terei no futuro. I, a taxa de juros. N, o número de períodos. E PMT, os pagamentos periódicos, ou seja, a prestação. Vamos ao primeiro exemplo. Imagine que determinado investidor realizou uma aplicação de recursos no valor de R$100.000 pelo período de 6 meses a uma taxa de juros de 1,2% ao mês, resgatando ao final R$107.419,49. Já no segundo exemplo, esse investidor também realizou a aplicação de recursos no valor de 100.000 pelo período de 6 meses a uma taxa de juros de 1,2% ao mês, resgatando R$17.373,62 por mês. Vejam que são duas operações de aplicação,
com o mesmo recurso, R$ 100.000, pelo mesmo período, 6 meses, a uma mesma taxa de juros, 1,2% ao mês. Ocorre que, no primeiro exemplo, o resgate é no final, o valor total resgatado no final. E, no segundo exemplo, o valor é resgatado em 6 parcelas, ou seja, ao longo dos 6 meses. Assim sendo, o valor presente, de acordo com os dois exemplos apresentados, o valor presente é 100 mil. O valor futuro é 107.419,49, ou seja, aquele valor resultante da operação em que o resgate é no final. A taxa de juros, 1,2% ao mês. O número de períodos, 6 meses. E a prestação, ou PMT, é R$ 17.373,62, relativo ao resgate mensal do exemplo número 2. Assim, caracterizamos as principais teclas que muito serão usadas nos exemplos que vamos trabalhar adiante. Vamos então reviver conceitos da matemática financeira através da comparação entre operações com juros simples e compostos. Observe a tabela abaixo, em que temos um primeiro exemplo, em que uma aplicação de R$ 10.000 pelo prazo de 12 meses a uma taxa de 2% ao mês é calculada sob o regime de juros simples e sob o regime de juros compostos. Observe, então, que no cálculo dos juros simples, a base de cálculo é sempre R$ 10.000, o valor principal, enquanto os juros mensais de 2%, ou seja, R$ 200, são incorporados ao valor de resgate, mas valor de resgate esse que não dá base de cálculo ou não se torna a base de cálculo dos novos juros, ou seja, não há a incorporação dos juros ao principal para o novo cálculo de juros. Entretanto, nos juros compostos, a diferença para os juros simples é essa, ou seja, os juros são incorporados ao valor principal de forma que são calculados sobre o valor acumulado, ou seja, com a incorporação de juros. Por isso, então, nos juros simples, a taxa é linear de 24% no período de 12 meses, o que significa a soma 12 vezes de 2% ao mês. Pelo lado dos juros compostos, a remuneração do capital já chega a 26,82%, decorrente do cálculo de juros sobre juros, ou seja, a capitalização dos juros, o que significa, como mostrado anteriormente, a incorporação dos juros mensal ao valor principal e o cálculo dos juros a partir desse novo valor do principal após a incorporação dos juros. Temos agora um segundo exemplo, também com o objetivo de comparar as operações financeiras calculadas com base nos juros simples e nos juros compostos, em que as operações se caracterizam por o valor de aplicação de R$ 25.000, um prazo de aplicação de 6 meses e uma taxa de juros mensal de 1,5%. Como se observa no cálculo dos juros simples, a base de cálculo nos 6 meses é sempre o valor aplicado de R$ 25.000 e o valor mensal de juros não é incorporado ao principal para cálculo de juros do período seguinte. Enquanto isso, no cálculo dos juros compostos, o que caracteriza esse cálculo é a incorporação dos valores dos juros ao valor principal, de forma que um novo valor principal é formado para cálculo de juros do período seguinte. Assim,
Nos juros simples, essa operação geraria um rendimento de 9% no período, enquanto que, em face da capitalização, pelos juros compostos, essa operação renderia 9,3443% no período de 6 meses. Vamos agora à utilização da HP12C para fazer todos os cálculos apresentados nos dois exemplos anteriores. No exemplo 1, nós temos uma primeira situação em que partiremos do valor aplicado para chegar ao valor de resgate. Vocês encontram aí o passo a passo na operação da calculadora HP12C. FCLX, o acionamento dessas duas teclas, limpará os registradores. Com que finalidade? Para garantir que não existem valores acumulados nos registradores. 10.000 CHS PV, a tecla CHS troca o sinal e PV identifica que é o valor presente. Essa troca de sinal é em função da calculadora trabalhar na base negativa, então ele faz essa inversão. Sempre que se entrar com o primeiro valor, é necessário que se inverta o sinal. Então, ao teclar 10.000 CHS PV, estamos identificando para a calculadora que o valor presente é de R$ 10.000. 12N, estamos informando a calculadora que são 12 períodos dessa operação. E 2I, estamos informando a taxa de juros de 2% ao período, no caso mês. Não é necessário colocar o percentual. Acionando finalmente a tecla FV, automaticamente vem o resultado de 12.682,42 como o valor futuro, ou seja, quem investe R$ 10.000 hoje, por um período de 12 meses, a uma taxa de 2% ao mês, terá ao final desse período 12.682,42. Algumas outras aplicações no mesmo exemplo, vamos agora partir do valor futuro para chegar ao valor presente. Observe o mesmo FCLX, ou seja, o acionamento dessas duas teclas com a finalidade de limpar os registradores. Depois, vamos identificar o valor futuro, teclando 12.682,42, CHS, para inverter o sinal, FV. Então, estamos aí caracterizando e identificando para a calculadora qual é o valor futuro. 12N, identificamos o número de períodos. 2I, a taxa de juros, chegando ao PV, ou seja, o resultado PV de 10.000, ou seja, o valor presente da operação é R$ 10.000. Uma outra aplicação, nós vamos agora ignorar a taxa de juros e vamos partir do valor presente, indicar o valor futuro, indicar o período e encontrar a taxa de juros. Então, no passo a passo, teríamos FCLX, limpando os registradores, 10.000 CHS-PV, ou seja, estamos aí identificando o valor presente da operação, 12.682,42 FV, ou seja, identificando o valor futuro dessa operação, 12N, o número de períodos, nos permite solicitar o valor de I, no caso 2, o que significa 2% ao mês. E como última aplicação, temos a procura do período da operação, ou seja, limpando os registradores com FCLX, identificando o valor presente de 10.000 CHS PV, identificando o valor futuro da operação 12.682,42
é o valor futuro, e identificando a taxa de juros, 2i. Isso vai nos dar um número de períodos igual a 12, o que significa que encontramos 12 períodos em função dos valores informados. No exemplo 2, temos a mesma aplicação do exemplo 1. Eu parto sempre de 3 informações e encontro a quarta, ou seja, aquela que está faltando. Ou seja, temos aí as mesmas aplicações para o segundo exemplo. Nós recomendamos que, a título de exercícios, para fixar os conceitos, vocês criem na HP, né, outros exemplos com outros valores presentes, futuros, taxa e número de períodos, com a finalidade de exercitar e fixar melhor esses conceitos. Vamos agora apresentar alguns exemplos de cálculos com prestações. Vamos ao primeiro caso. Uma agência de automóveis vende um veículo por R$50 mil, sem entrada e financiado em 12 parcelas, a uma taxa de juros de 2% ao mês. O que se quer é saber o valor de cada prestação. No segundo, o enunciado diz que uma pessoa adquiriu um aparelho de ar refrigerado em 24 prestações de R$50, sabendo que o preço à vista desse aparelho de ar-condicionado foi de R$850, o que se quer é o cálculo da taxa de juros cobrada. No terceiro caso, uma empresa adquiriu um equipamento pagando 36 parcelas de R$2.450. Sabe-se que a taxa de juros cobrada pelo fornecedor foi de 1,2% ao mês. Então, o que se pede é o preço à vista do equipamento. E no quarto exemplo, o financiamento do imóvel tem uma prestação de R$ 2.958,48. Esse imóvel à vista era de R$150 mil. Considerando a taxa de juros cobrada pelo banco de 1,5%, pede-se o prazo em que esse financiamento foi realizado. No primeiro exemplo, usando o passo a passo da HP12C, temos a seguinte aplicação: FCLX para limpar os registradores, 50 mil CHS-PV para caracterizar o valor presente da operação. Lembrando que a tecla CHS tem por objetivo inverter o sinal, ou seja, colocar o cálculo na base negativa para o sinal ser invertido. 2i é a taxa de juros aí identificada para a calculadora. 12n, o número de períodos. E o que se pede é o PMT, ou seja, o valor da prestação, que, se calculado, vamos encontrar R$ 4.727,98. Ou seja, esse veículo de 50 mil financiado em 12 parcelas a um juros de 2% ao mês vai gerar uma prestação de R$ 4.727,98. Para o segundo exemplo, o que se quer é saber, a partir de uma prestação de R$ 50, considerando que o preço do aparelho de ar refrigerado é de R$ 850 e ele foi financiado em 24 períodos, ou 24 meses, qual é a taxa de juros que está sendo praticada. Então, o passo a passo na HP12C tem a seguinte representação: FCLX, limpa os registradores, 50, CHS para inverter o sinal, PMT, caracterizando essa como o valor da prestação. 850 PV, ou seja, o valor presente do aparelho de ar refrigerado é R$ 850.
24N, ou seja, o número de períodos, e I é o que se quer saber, ou seja, a taxa de juros dessa operação. Essa taxa de juros vai dar 2,9648% ao mês, ou seja, um financiamento de um aparelho de ar-condicionado de R$ 850 em 24 períodos, gerando uma prestação de R$ 50 por mês, significa que o juro cobrado é 2,9648%. Já no terceiro exemplo, a empresa que adquiriu em 36 prestações de R$ 2.450, né, sabe-se que a taxa cobrada pelo fornecedor foi 1,2%, que o financiamento foi em 36 parcelas. O que se quer saber é o preço à vista do equipamento. Então, a apresentação para a HP12C, no passo a passo, é FCLX, limpando os registradores, 2.450 CHS PMT, identificando primeiramente o valor da prestação. 1,2 o I, ou seja, a informação da taxa de juros. 36N, o número de períodos. E o que se pede é PV, ou seja, o valor presente. Fazendo os cálculos, o PV dá R$ 71.278,48, que é o valor do equipamento. Ou seja, se algum financiamento de 36 parcelas de R$ 2.450 foi feito com uma aplicação de juros de 1,2% ao mês, significa que o preço à vista desse equipamento é R$ 71.278,48. Finalmente, na quarta operação, sabe-se que no financiamento do imóvel a prestação é de R$ 2.958,48, que o valor desse imóvel à vista, ou seja, o valor financiado, é de R$ 150 mil. Sabe-se também que a taxa cobrada pelo banco é de 1,5% ao mês. O que se quer saber é o prazo de financiamento. Então, na aplicação do programa da HP12C, temos FCLX, limpando os registradores, R$ 2.958,48, CHS PMT, ou seja, indicando qual o valor da prestação, 150 mil PV, indicando qual o valor presente, 1,5 I, identificando a taxa de juros. Assim, ao teclar a tecla N, que é o número de períodos, identifica-se claramente 96 meses, ou seja, se um financiamento de imóvel com prestação de R$ 2.958,48, um valor à vista de R$ 150 mil e uma taxa de juros cobrada de 1,5% ao mês, significa que o período financiado é de 96 meses. Agora que revisamos os principais conceitos de matemática financeira, vamos seguir com a apresentação de casos envolvendo situações de análise de viabilidade de investimentos. Vamos seguir no estudo e aplicação dos conceitos de matemática financeira, partindo agora para a avaliação de um custo de financiamento de um determinado equipamento. Uma empresa quer adquirir um novo equipamento de produção e o preço desse equipamento é de R$ 500 mil. Ela tem duas alternativas de financiamento. Direto com o fornecedor, que cobra 36 parcelas de R$ 18 mil, e financiar através de um banco comercial, que cobra 60 parcelas de R$ 13 mil. A empresa não tem a menor dificuldade financeira em pagar qualquer das duas parcelas, os R$ 18 mil ou os R$ 13 mil. O que ela quer saber é qual das duas alternativas lhe causará
o menor ônus. É óbvio que a resolução vai demandar, acima de tudo, a identificação da taxa de juros que cada um dos financiadores inseriu para calcular o valor da prestação. Então, com o auxílio da HP12C, nós calcularíamos a taxa de juros cobrada por cada um dos financiadores. Primeiramente, o fornecedor. O passo a passo na calculadora indica FCLX com o objetivo de limpar os registradores, 500 mil CHS-PV, com a finalidade de identificar que o valor presente, ou seja, o valor financiado do equipamento, é de R$ 500 mil. 18 mil PMT, ou seja, identificando que R$ 18 mil é o valor da prestação. E 36N, identificando que 36 é o número de períodos, no caso, 36 parcelas, 36 meses. E o que se pede, o que se busca é o I, ou seja, a taxa de juros. Agora, o passo a passo para o cálculo da taxa de juros incorporada pelo banco, ou seja, no passo a passo da HP12C teríamos FCLX limpando os registradores, 500 mil CHS-PV com a finalidade de identificar que o valor presente é de R$ 500 mil, 13 mil PMT com a finalidade de identificar o valor da prestação de R$ 13 mil e 60N, ou seja, identificando o número de períodos, ou seja, 60 períodos ou 60 meses. E, finalmente, solicitando da HP o cálculo do I, ou seja, a identificação dos juros. Feitas as duas aplicações, teremos que a taxa de juros inserida na operação com o fornecedor será de 1,47% ao mês, enquanto que o banco está trabalhando com uma taxa mensal de juros de 1,59%. Assim sendo, a operação menos onerosa do ponto de vista financeiro é o financiamento do equipamento direto com o fornecedor, uma vez que a taxa de juros embutida no financiamento é a menor, sendo essa a opção de financiamento mais econômico para a empresa. Vamos ver agora conceitos de taxa interna de retorno, que deve, inicialmente, ser entendida como a taxa de juros embutida em determinada operação financeira. Para tal, vamos utilizar o exemplo em que um determinado investidor dispõe de R$ 100 mil para fazer investimentos e tem 3 alternativas de investimento. Observem que essas 3 alternativas de investimento proporcionam a esse investidor retornos de valores diferentes em datas também diferentes, em períodos também diferentes. O quadro construído logo abaixo mostra na data zero 100 mil entre parênteses, ou seja, 100 mil negativos, e esse valor negativo representa o desembolso relativo ao investimento. A seguir, nas diversas datas, constam os valores de retornos esperados, lembrando que, nos períodos em que não há retorno, como por exemplo, na segunda alternativa, que não há retorno em 30 dias, não há retorno em 90 dias, não há retorno em 150 dias, não há retorno em 210 dias, está identificado um retorno igual a zero. E é dessa maneira que nós vamos utilizar, para não ter a possibilidade de erros, vamos utilizar então no cálculo da taxa interna de retorno de cada uma das alternativas, que vai ser efetuado com o auxílio da HP12C. Então aqui está o passo a passo do uso da calculadora HP12C para calcular a taxa interna de retorno de cada uma das alternativas de investimento. Vejamos que na primeira linha, para as 3 alternativas, tem a identificação de FCLX, ou seja, com a finalidade de limpar os registradores. Na linha seguinte, 100 mil CHS GCF0, o que significa 100 mil o valor do investimento, CHS
a inversão de sinal, recomendada quando se entra com o valor inicial de uma determinada operação financeira, G, que troca a função da HP12C, e CF0, que significa cash flow na data zero, ou seja, cash flow na data zero é o valor do investimento. Observem que em cada um dos retornos, eles estão sendo identificados pelo seu valor, G, com a finalidade de trocar a função da HP12C, e CFJ, que significa o retorno obtido pela operação. Ou seja, 42.000 GCFJ na primeira alternativa representa o primeiro retorno da operação. 38.000 o segundo retorno, 50.000 o terceiro retorno. Já na segunda alternativa, o primeiro retorno é zero, o segundo 28.000, o terceiro zero, o quarto 58.000, o quinto zero, o sexto 40.000, o sétimo zero e o oitavo 60.000, de acordo com o cronograma de retornos da segunda alternativa. Na terceira alternativa, primeiro e segundo retorno zero, terceiro 70.000, quarto e quinto retornos zero e o sexto 105.000. Finalmente, após destacados os valores que representam o fluxo de caixa de cada uma das alternativas, de cada uma das operações, a taxa interna de retorno virá a partir da tecla F mais IRR, ou seja, você tecla F e IRR e você está pedindo a taxa interna de retorno. IRR significa Internal Rate of Return, ou seja, taxa interna de retorno em inglês. Fazendo essas aplicações, nós temos que a primeira alternativa proporciona uma taxa interna de retorno de 13,90%, ou seja, o fluxo de caixa incorpora uma taxa de 13,90% ao mês. A segunda, 12,83%. E a terceira, 12,74%. Isso significa que a primeira alternativa é a melhor das alternativas, é o melhor investimento. Por quê? Porque é aquela que tem a melhor taxa interna de retorno. Lembrando que, conceitualmente, a taxa interna de retorno, conhecida também como TIR, é a taxa de juros que, ao ser utilizada para descapitalizar qualquer um desses fluxos de caixa, se você utilizar a taxa interna de retorno, você vai zerar o fluxo de caixa, ou seja, o valor do investimento vai ser igual aos retornos devidamente descapitalizados a essa taxa de juros. Mas também podemos entender que a TIR é a taxa de juros embutida em um determinado fluxo de caixa. Ressaltando mais uma vez que, para fins de cálculo no HP12C, os períodos em que não há retorno é obrigatório a inserção do valor zero. Se não fizermos dessa forma, distorceremos o resultado dos nossos cálculos. Nós vamos agora apresentar alguns conceitos que serão utilizados no curso do nosso trabalho. Por exemplo, o método tradicionalmente utilizado no cálculo do valor econômico de determinado empreendimento chama-se método do valor presente. Esse método do valor presente indica que o valor econômico de um empreendimento é igual ao valor descontado ao presente dos fluxos futuros de benefícios econômicos esperados pelo investidor. Esses benefícios econômicos traduzem como fluxo de caixa, ou seja, um determinado fluxo de caixa que compreende diversos fluxos de caixa ao longo da linha do tempo, devidamente traduzido para valor presente, considerando o tempo e as taxas de juro, vai resultar no fluxo de caixa descontado. É como se fosse
o fluxo de caixa ao longo dos períodos, trazido todo para uma data zero, ou seja, o valor presente, o valor de hoje. Então, para obtenção do valor do empreendimento através do método valor presente, é importante definição da taxa de desconto, que é a taxa apropriada para representar o retorno mínimo requerido pelo investimento, nos períodos dos fluxos futuros de benefícios econômicos. Esses conceitos serão revistos e aplicados em situações e apresentações futuras. Ainda no plano conceitual, vamos falar um pouquinho da avaliação da viabilidade de um projeto de investimento. Então, nós temos um elenco de premissas de determinado projeto de investimento que são consolidadas e tomam a forma de retorno do projeto. Retorno do projeto, equação receitas menos custos menos despesas. Esse retorno do projeto é traduzido sob a forma de fluxo de caixa do projeto, ou seja, esse retorno vai acontecer ao longo de todos os períodos desse determinado projeto. Mas esse fluxo de caixa do projeto está representando vários valores futuros que estão inseridos na linha do tempo. Então, para que a gente esteja numa mesma base, nós precisamos transformar esse fluxo de caixa em valor presente, considerando o efeito tempo e taxa de juros. Isso transformará o fluxo de caixa de todos os períodos em um fluxo de caixa descontado, ou seja, esse fluxo de caixa no valor presente, no valor atual, ou o valor da data zero. Com a finalidade de avaliar o projeto de investimento, seria necessário a definição de VPL, valor presente líquido, payback, período de retorno de investimento, e TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, a TIR é a taxa de juros produzida pelo projeto, o payback, o período de recuperação do investimento, e o VPL, a riqueza agregada ao investidor. Conclusão final: o projeto poderá ser viável ou não, dependendo do que tivermos de resultado de VPL, valor presente líquido, ou a riqueza gerada ao investidor, o payback, o período de recuperação do investimento, e a TIR, taxa interna de retorno, que é a taxa de juros produzida pelo projeto. Portanto, as nossas avaliações de viabilidade de projetos de investimento que serão apresentadas a seguir seguirão esse roteiro e terão como elementos de avaliação esses três parâmetros: VPL, payback e TIR. Vamos avaliar o investimento a partir da sua geração de caixa. Observe um determinado investimento de R$200 mil a um custo de capital, o custo do dinheiro, de 12% ao ano. O quadro identifica o período da operação, investimento e os 6 períodos de retorno. Inicialmente, o fluxo de caixa da operação. Na segunda coluna, o fluxo de caixa descontado, ou seja, esse fluxo de caixa todo transformado para valor presente. E na última coluna, o valor presente líquido. Vamos apresentar as explicações para cada um desses elementos aí apresentados. Os 12% ao ano, como disse, representa a remuneração do investidor, tendo em vista a sua visão de risco, ou seja, qual é a remuneração pretendida pelo investidor, que se torna o custo do capital, o custo do dinheiro. Observe que no fluxo de caixa, o valor negativo representa o desembolso relativo ao investimento. Já numa aplicação anterior, nós vimos essa situação. Num fluxo de caixa, o valor do investimento aparece
negativo para dar a ideia de desembolso. Depois, a segunda coluna de fluxo de caixa descontado vai representar o valor presente da operação. Cada um dos valores do fluxo de caixa tem a sua representação em valor presente, ao custo de capital, e condicionando também o tempo de ingresso do recurso e o momento do investimento. Vejamos o exemplo que temos aí, que é o fluxo de caixa do ano 3, que foi de R$ 88 mil. Então, no passo a passo da HP, esse valor presente, ou fluxo de caixa descontado, seria calculado assim: FCLX, limpando os registradores, 88.000 CHS-FV, ou seja, estamos aí identificando que temos um valor futuro de 88 mil, 12I, identificando que a taxa de juros é 12, e 3N, identificando que o período de desconto é equivalente a 3, ou seja, são 3 períodos de desconto, no caso, 3 anos. E pedimos à calculadora para identificar o nosso PV, que vai dar R$ 62.637. Todos os outros casos foram feitos seguindo esse passo a passo e, se quiserem testar esses valores, poderão fazê-lo. A taxa interna de retorno representa a taxa de juros proporcionada pelo projeto, ou seja, esse projeto nos deu 36,23% ao ano de retorno. Observe no valor presente líquido que até o terceiro ano os valores encontram-se negativos, ou seja, significa o quanto a empresa ainda tem para recuperar do seu investimento. Então, por exemplo, na data do investimento, o valor a retornar desse investimento ainda é 200 mil, porque não retornou absolutamente nada. No primeiro ano, o valor presente do retorno é 64.286, que abatido dos 200 mil dá 135.714, representando então o que falta a ser recuperado. A recuperação do segundo ano, de 63.776, faz com que o valor presente líquido, ou seja, o valor ainda a ser recuperado, fique 71.939 apenas. Já no terceiro ano, com a recuperação de 62.637, o valor presente líquido fica 9.302. Lembrando que até o terceiro ano não havia ainda acontecido a recuperação, porque vocês estão vendo o valor presente líquido negativo. Somente no quarto ano é que esse valor presente líquido ficou positivo, em função da recuperação de 61.010. Assim sendo, esse valor de presente líquido de 51.708 positivos representam o payback, ou seja, o momento do equilíbrio financeiro do projeto, ou seja, o momento em que esse projeto se pagou. O valor presente líquido final de 172.651 representa o quanto foi agregado além do investimento, ou seja, o quanto o projeto agregou para o investidor além do valor investido. Então a nossa conclusão é: o projeto é viável, pois ele agrega 172.651 de valor presente líquido, ou seja, acima do valor do investimento. Recupera o investimento no quarto ano, observem, payback no quarto ano, e gera uma TIR de 36,23% ao ano, superando o custo de capital, que é de 12% ao ano. Vamos agora a uma outra avaliação de viabilidade de investimento. Uma empresa que pretende
comprar um novo equipamento de produção e ela vai considerar as informações a seguir com a finalidade de determinar a viabilidade desse investimento, calculando o VPL, que é o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o payback da operação. Então a condição é a seguinte: o valor do investimento é de R$ 800 mil e o custo médio ponderado do capital, o custo médio do dinheiro, já que esse dinheiro vem do sócio e do banco, de 20% ao ano. O custo do dinheiro. O retorno vai acontecer em 5 anos. E esse retorno vai se dar da seguinte maneira: como o equipamento é mais moderno, ele vai proporcionar economias por cada unidade produzida. Então, no primeiro ano, cuja produção será de 500 mil unidades, a economia por unidade de produto será de 50 centavos. No segundo ano, em que teremos uma produção de 600 mil unidades, essa economia será de 60 centavos. No terceiro ano, uma produção de 700 mil unidades vai gerar uma economia de 70 centavos por unidade. Já no quarto ano, com uma produção de 800 mil unidades, vai gerar uma produção de 60 centavos de economia. E no ano 5, com uma produção de 900 mil unidades, vai gerar uma economia de 50 centavos. Assim sendo, nessa análise de viabilidade do investimento, nós vamos considerar que o retorno é a economia proporcionada pelo equipamento novo adquirido. Para sustentar a análise, foi elaborado um fluxo de caixa indicando o valor de investimento e os respectivos retornos. Vejamos já sob a forma de resolução. Na primeira coluna, você tem os anos da operação. 0 é o investimento, é o momento zero, ou o valor presente, e os retornos que ocorrem nos anos 1, 2, 3, 4 e 5. Na coluna fluxo de caixa temos, na primeira linha, no ano 0, 800 mil reais, que é o valor do investimento. No ano 1, o valor de 250 mil é resultado da multiplicação de 500 mil unidades de produto fabricadas por 50 centavos, que é a economia unitária. No ano 2, da mesma forma, a produção anual de 600 mil unidades é multiplicada pela economia de 60 centavos, gerando o retorno de 360 mil. E assim é feito para os demais anos, de forma que temos esse fluxo de caixa. Na coluna seguinte, o valor presente representa o fluxo de caixa descontado, ou seja, o fluxo de caixa trazido a valor presente, devidamente descapitalizado, considerando o tempo e a taxa de juros, a taxa de remuneração do capital ou custo do dinheiro de 20% ao ano. Observe na coluna VPL que os valores negativos significam o quanto o projeto ainda precisa recuperar, e os positivos, o quanto já recuperou acima do valor investido. Observem que o momento ou o ano em que o VPL torna-se positivo foi no ano 4, significando então que o payback aconteceu no quarto ano, ou seja, dentro do quarto ano haverá a recuperação do investimento. Temos aí um exemplo de cálculo do valor presente para o ano 1, usando o passo a passo da calculadora HP12C, FCLX, limpando os registradores, 250 mil CHS-FV, ou seja, o primeiro retorno de 250 mil lá no fluxo de caixa, CHS com o objetivo de trocar o sinal, FV, identificando que é um valor futuro. 20i, ou seja, 20 é a taxa de juros, e um N é um período que vai ser descontado, gerando então
o valor presente de 208.333. Ao final, então, podemos avaliar o investimento como viável, pelo fato de ter gerado um VPL final positivo, ou seja, VPL final significa o quanto foi incorporado após recuperar o investimento. Também podemos visualizar a viabilidade do investimento através da comparação da TIR, taxa interna de retorno, que é 37% ao ano, comparada com o CMPC, que é o custo do capital, de 20% ao ano. A TIR é maior, significando que a remuneração proporcionada pelo investimento é maior que o custo do capital. Vamos então a mais um caso que se denomina quem desenvolveu o melhor projeto. A questão é que 3 amigos que atuaram muito tempo em determinada empresa, demitidos numa mesma época, cada um montou o seu próprio negócio. Um deles abriu uma empresa comercial, o segundo uma empresa industrial e o terceiro uma prestadora de serviço. 5 anos após, eles se encontraram, trazendo as informações sobre as operações de cada uma de suas empresas e estão querendo saber qual das 3 operações apresentou o melhor desempenho. Vamos então acompanhar as informações. O comércio mostra esse fluxo de caixa, um investimento de 1.800.000 e os retornos em cada um dos 5 anos do período que está sob análise. A indústria, da mesma forma, tem investimentos de 1,5 milhão e um retorno conforme estipulado no quadro. E a prestação de serviço demandou um investimento de 2 milhões e os retornos conforme apresentados no quadro. Obviamente, estamos diante de uma situação em que a identificação do melhor desempenho vai passar pela identificação da taxa interna de retorno de cada empreendimento. Para o cálculo da taxa interna de retorno, pedimos o auxílio da HP12C e o passo a passo indica, na primeira linha, o acionamento das teclas FCLX com a finalidade de limpar os registradores. Logo após, 1.800.000 CHS GCF0, com que finalidade de identificar o valor do investimento. CF0, cash flow na data zero. Depois, cada um dos retornos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E ao final, FIRR, com a finalidade de pedir à calculadora a taxa interna de retorno. O mesmo procedimento é adotado para o fluxo de caixa da indústria e também para o fluxo de caixa dos serviços. Assim sendo, a resolução da taxa interna de retorno com o auxílio da HP12C indica que o comércio deu uma remuneração ou uma taxa interna de retorno de 14,95% ao ano, a indústria 10,58% ao ano e a prestação de serviços 18,03% ao ano. Assim sendo, temos a prestação de serviço como o melhor desempenho. Observem o desempenho da empresa ou das empresas identificado a partir do cálculo da taxa interna de retorno. Para finalizar, vamos deixar as funções financeiras no Excel, ou seja, as mesmas funções que utilizamos em todos os nossos estudos com o auxílio da HP12C. Aqui temos essas funções de valor presente, valor futuro, taxa de juros, número de períodos e pagamento. Temos essas funções identificadas no Excel. Agora, nessa imagem, um exemplo dessas funções financeiras, considerando um determinado fluxo de caixa. Como observam, o cálculo no Excel, explorando a função fx, permite calcular o valor presente de todo o fluxo de caixa, desde a data zero, o ano 0 até o ano 6, e mais a taxa interna de retorno, da forma como está explicado e detalhado nesse quadro.
Vamos então a mais uma análise de viabilidade de investimentos. Uma empresa quer adquirir um novo equipamento de produção cujo preço é R$ 500 mil. A direção da empresa espera obter redução dos custos médios unitários de produção, na ordem de R$ 7,50 por peça, e o volume de produção mensal é de 2.000 peças. Considerando que esse equipamento terá uma vida útil estimada em 10 anos, ou seja, 120 meses, o que se quer é determinar o retorno líquido sobre o investimento, ou seja, o VPL, a taxa interna de retorno, a TIR, e o período de recuperação do investimento, ou seja, o payback. Trabalhando e utilizando um custo médio ponderado do capital, ou o custo do dinheiro, de 1,5% ao mês. Em resumo, a operação contempla o seguinte: um investimento de R$ 500 mil, um retorno mensal de R$ 15 mil, que é resultado da multiplicação da economia por peça de R$ 7,50 pelo volume de produção mensal de 2.000 peças. O período de retorno é de 120 meses e o custo médio ponderado do capital, ou custo do dinheiro, de 1,5% ao mês. Assim, com o auxílio da HP 12C, temos aí o cálculo do valor presente. O acionamento das teclas FCLX limpa os registradores e a seguir temos 15.000 CHS PMT, ou seja, 15.000 é o valor da prestação, 1,5 I, a taxa de juros, e 120 N, no caso, o período. Pede-se o valor presente. No cálculo da TIR, a primeira providência também é limpar os registradores e em seguida informar que 500 mil CHS PV, esse é o valor do investimento, 15.000 PMT, esse é o valor da prestação, 120 N é o período da operação e o pedido é o I, ou seja, a taxa de juros ou a remuneração dessa operação. No cálculo do payback, providência inicial a limpeza dos registradores com FCLX, a informação de que 500 mil CHS PV, esse é o valor presente, o valor do investimento, 15.000 PMT, a prestação, o retorno produzido por essa operação, 1,5 é o I e o que se pede é o N, ou seja, o período, o tempo. Sendo assim, o cálculo do valor presente vai resultar em R$ 832.476,81. Assim sendo, se pegarmos o valor presente encontrado e diminuirmos do investimento, teremos o VPL, valor presente líquido do investimento, de R$ 332.476,81. A taxa interna de retorno dá 2,90% ao mês, enquanto que o payback está representado por 47 meses, ou seja, é o período em que esse investimento se paga, ou seja, que ele obtém o retorno. Sendo assim, nós podemos concluir o seguinte: o empreendimento é viável, na medida em que recupera o valor investido em 47 meses, agrega, além do valor investido, R$ 332.476,81 e gera um retorno equivalente à taxa de 2,9% ao mês, enquanto que o custo do capital é 1,5%. Mais uma vez, a nossa análise de investimentos contemplou a abordagem de fluxos de caixa descontados com a finalidade de determinar VPL, TIR e payback. Em resumo, o processo de avaliação da viabilidade de investimentos exigirá a definição do valor do investimento, do custo do dinheiro, do tempo do investimento e do retorno que esse investimento propiciará ao investidor.
Isso tudo permitirá a construção do fluxo de caixa do empreendimento. A partir daí, o fluxo de caixa descontado, que é o fluxo de caixa trazido para o valor presente. Tudo isso possibilitando a observação de parâmetros importantes e decisivos para a avaliação da viabilidade do investimento, que são o VPL, o payback e a taxa interna de retorno. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Se for o caso, deixem um like e inscrevam-se no canal para que possamos apresentar trabalhos futuros. Um abraço, muito obrigado pela participação de todos.